Vamos lá então, pra gente voltar. Nós estamos voltando aqui na Rádio Bandeirantes dos Donos da Bola, 7k.bet.br. E agora a gente vai falar do Santos. Se eu tiver errado, você me corrija, tá? Nina Gagliotti, a mamãe Neuza, né? Zezé. Dona Zezé. Dona Zezé, ela Exato. escuta você todo dia ou não? Sempre. Ela Sempre nos ouve. Toda vez ela escuta a Rádio Bandeirantes? E é curioso, sabia? Porque ela conhece todo mundo pelo nome. E às vezes ela me conta os papos. Então, assim, a entendi. Ana tava conversando com o Joel hoje. Aí você chega em casa cansada, você não quer escutar porra nenhuma. Aí a sua mãe tá falando tudo. Aí você fala, não aguento mais. É curioso, porque ela sabe que é todo mundo. Eu começo a contar legal. as histórias, ela sabe o E rosto. foi aniversário da mamãe, lives. né? Foi em maio. Agora ela tá nos Estados Unidos, atrás do Parmeira. Tá com o papai lá com o seu Gagliotti. Exato. Lá com o Palmeiras. E você, livre e solta aqui no Brasil, sozinha, né? Com o nosso querido, maravilhoso, vamos chamar ele de Sabugosa. Boa. Que foi jantar com a gente. Verdade. Não parece o Sabugosa? Lembra. O grande Sabugosa. Vamos lá, vamos ver. Aquilo que a gente viu quando o Neymar chegou, o que o UOL deu, que foram gastos 105 milhões pelos 5 meses de contrato, aonde terminou no dia 30 de junho. Perfeito. Ou vai terminar, né? Vai terminar, isso. Dia 30 de junho. Renovou o contrato. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São mais 6 meses. E nesses 6 meses são 4 bilhões e meio de salários e mais 85 milhões para NR, que é do Neymar. Então, se a gente somar, dá 180, 190, com mais 6 meses, 190, 230, 240 milhões em um ano de contrato pro Neymar. Eu tô certo ou tô errado nas minhas contas? É isso, tá certinho. Tá certo. A única coisa que surpreendeu nessa renovação de contrato do Neymar era o que todo mundo especulava que seria renovado por um ano, ou seja, até o meio do ano que vem. E aí, quando foi dado o anúncio oficial, foi dito que não é por aí, que Neymar ficará até o final do ano, ou seja, até o final da temporada. E aí fica a expectativa. Dezembro. Se ele vai esperar alguma outra proposta. Aí vai demorar 6 meses pra Copa. A Copa é em julho, Isso. né? Em julho. O craque é só dar um destaque nesse Por número. favor. Fiquei curioso quando você for desses 210 milhões gastos É porque eu tô com o Neymar. fazendo a soma aqui, 240 Não, milhões. Tá certinho. Não tô certo? Tá certinho. Em 2024, o Santos teve uma receita total de 450 milhões. Então, só o valor gasto com o Neymar É metade. corresponde Mais a da metade. mais da metade de toda Seria a receita 225, do mas Santos. tudo bem, vai. Considerando ainda, ó, a receita prevista era de 390. O Santos vendeu 207 milhões de reais em jogadores, porque você teve o Marcos Leonardo, por exemplo, entre Sim. outros. Eu vou dar um exemplo. A 7K, que eu sou embaixador, que eu tenho contrato lá há 3 anos, já tá legal pra caramba. Eles pagaram 150 milhões por 2 anos. Então você vai ter que botar mais 100 milhões para 250 para dar pro Neymar. Isso se eu não usar os 150 milhões para outras coisas do patrocinador. Exatamente. Não, e você trouxe o número do faturamento, repete aí quanto que é o faturamento 450 do Santos. milhões. 450. A dívida do Santos hoje, ela bate quase 1 bi. Ela é superior a 977 milhões. E Então vamos lá. 977 milhões e uns quebradinhos. Tá, vamos lá. Vamos supor que o Neymar dê certo. Porque o Neymar vai jogar 26 jogos. Faz as contas pra mim. Posso te fazer uma pergunta? Pode. O que é o Neymar dar certo? Ele tem 12 Não, jogos, o que é- 3 gols e 3 Eu vou te assistências em 5 responder. meses. O que o Neymar dá certo? Ser campeão brasileiro pelo Santos. Não tem outra escolha. Porque não tem Copa do Brasil. Não tem outra O escolha, Santos só filha. tem isso. 26 jogos. 240. Vamos botar, vai. Vamos tirar os 105, vai, que já foi. Vamos Então, vamos botar os 240. Esses 85 milhões desse primeiro contrato, mais um adendo, esse valor não foi pago. Essa dívida foi renegociada e eu tem sei. que ser paga até o final de 26, Tá. que é quando sai o Marcelo Teixeira. Então vamos lá. 240 milhões dividido por 26, quanto que dá? Pouco mais de 10 milhões de reais. Então ele ganha 10 milhões por jogo. Por aí, tá É barato. muito louco. Tá barato. Não é muito... Não, gente, desculpa. É muito louco, é muito insano. Ele ganha 2 milhões de dólares quase por jogo. Isso se ele jogar os 26 jogos. Aí eu vou dizer pra vocês santistas aí que ficam bravos comigo. São 26 jogos. O Neymar não joga 13.
Se ele jogar 13 jogos, legal, vamos supor legal. Se ele fizer 1 gol por jogo, são 13 gols. É muito pouco. Não é muito louco pensar assim? Vamos supor que dos 26 jogos, ele faça 15 gols. Tá. Bom número. Bom número. Mas por dinheiro que ganha, não. É. Vamos supor que desses 26 jogos, ele faça 20 gols. Certo? E o Santos fica em 4º lugar para Libertadores. Ó. Aí tá feito. Legal, beleza. Porque se não for isso, vai ser um tiro no pé. Vai ser o maior mico e maior dívida que o Santos vai ter com a família Neymar. E mais, se nesse dinheiro, e eu vou deixar você falar porque a Zezé já me ligou. Se nesse dinheiro o Santos não pagar e ficar juros sobre juros, quando o pai do Neymar comprar a SAF, ele vai comprar Na faixa. pela dívida, não pelo dinheiro. Sacou a minha ideia? Eu não preciso botar 1 centavo. Vocês me devem, ou vocês me dão a SAF mais 10 anos do Santos, e eu mando aqui, ou vocês me pagam 1 bilhão que vocês estão me devendo. O que vocês querem? Sem o Marcelo Teixeira e que vai ter nova eleição. Quem que vai ficar no lugar do Teixeira? Ninguém. Ninguém assume. Ninguém assume, então já é tudo certo. Isso é o meu pensamento, tá? Nina Gagliotti, filha da Zezé. Já que você falou nele, vamos ouvir então. Marcelo Teixeira falou hoje sobre a renovação do Neymar em entrevista de apresentação de Alexandre Matos, que falou para ter os pés no chão e tal, mas ele falou sim dessa renovação com o Neymar. Fala, presidente. O Neymar representa para o Santos hoje um fator fundamental, tanto dentro como fora das 4 linhas. Houve um alinhamento e um entendimento entre as partes, e esse entendimento foi fundamental para que, neste projeto, que ele está ampliado até dezembro de 2025, ele esteja sustentado em objetivos práticos, que são as questões técnicas dentro de campo, as questões financeiras referentes a esse compromisso entre as partes e a continuidade de todo o processo de modernização, de ampliação e de investimentos que o Santos faz e que continuará fazendo, independente da participação do Neymar dentro de campo e da NR Esportes. É isso. Simplesmente mais do mesmo, foi o que disse o presidente Marcelo Teixeira. E já que a gente está falando nele, trazer a palavra também a respeito de outro assunto que interessa muito a família Neymar. Deixa eu só Diga. comentar sobre isso. Quando o presidente, que vai entregar o cargo em 2026, certo? E não vai se eleger, e não vai ser presidente do novo, do Santos. E ele deixa, e vai deixar uma dívida, vamos botar de 300 bilhões, vai. Que é impagável pelo Santos, se o arrecado 450. Se o Cruzeiro foi vendido por 600 milhões. E foi mais ou menos a mesma coisa o Cruzeiro, né? Porque Não o Ronaldo foi? assume a dívida e Assume paga um a valor dívida e irrisório. paga um valor irrisório. E é o que o Neymar, pai, vai acontecer com o Santos. E o Santos, que é o maior clube do mundo, vai ser vendido por menos de R$1 bilhão para a família Neymar. Não é muito louco pensar que o cara que pode comprar o Santos é o cara que o Santos criou? E que foi embora por 14 bilhões de dólares. Mesma coisa o Cruzeiro. O Cruzeiro criou o seu futuro dono, né? O Ronaldo. Não é muito louco? Bizarro, cara. Bizarro. Só antes da gente continuar lembrando que a partir das 9 horas da noite será exibida a Voz do Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. O Marcelo Teixeira abordou também um assunto que tem muito interesse para a família Neymar, que é a nova Vila Belmiro. Ele falou sobre isso, o Neymar pai chegou a falar que gostaria de construir um novo estádio e não reformar a vila. E reformar, eu digo, destruir e construir um outro estádio em cima da vila. Ele queria manter a Vila Belmiro e portanto, fazer a construção de uma nova arena. Eles viraram tudo arquiteto, né? É, exato. Hoje o Marcelo Teixeira falou que as conversas com a W Torre já estão adiantadas.
a questão da nova arena na Vila Belmiro com a W Torre. Nós temos a audiência pública já marcada aqui na Vila Belmiro. Temos igualmente, junto à Prefeitura Municipal de Santos, o posicionamento de que os comuniques e as questões inerentes ao processo da aprovação deve ser concluído após a audiência pública, na data limite até 1º de agosto, dado pela Prefeitura, e com isso a possibilidade de que nós estejamos já iniciando o período de agosto com a divulgação dos eventos de lançamento do projeto e também da divulgação dos planos de vendas de cadeiras e camarotes, que são os objetivos principais para a concretização da nova arena. Isso eu escuto desde quando joguei no Santos, em 94. É um lugar que dificilmente você tem estacionamento, você tem lugar para parar. Para mim, é um tiro no pé você deixar de fazer uma arena em Cubatão, Praia Grande, sabe, ali de uma maneira muito mais inteligente, deixar a Vila Belmiro como um patrimônio do mundo, né? Mas aí, esse é o pensamento, que por sinal, o pensamento, pelo que eu vi da entrevista do pai do Neymar, é fazer o CT na Praia Grande, que por sinal me parece que vai ter shopping lá do lado. Quem será que é o dono do shopping, né? O dono das lojas todas do shopping, né? E levar o CT para Praia Grande, que é uma cidade incrivelmente maravilhosa. E aí, Nina? Só para fechar então o assunto Santos, porque hoje foi a apresentação do Alexandre Matos, que é o novo executivo de futebol do Peixe, e aí ele fez uma análise do elenco do Santos e tentou manter os pés no chão para o que vai ser esse segundo semestre no quesito contratações. É coisa que dirigente nunca manteve os pés no chão. Ele não tem essa característica, né? E nem né? CEO fica com os pés no chão, que por sinal quem fica com os pés no chão é sempre a população mais carente, né? São sempre eles, né? E dirigente nunca teve pés no chão, que por sinal, os pés, as mãos, ficam em outro lugar, né? No banco, né? Isso que eu ia falar. Né? No lugar que não é pra estar. No lugar que não é pra estar. E aí, Nina Gagliotti, filha de Zezé. Vamos ouvir então o que disse o Alexandre Matos a respeito do elenco atual do Peixe. Olha, quando eu recebi o convite, uma das primeiras situações que eu analisei foi o elenco do Santos, né? E com muita tranquilidade eu falo que o elenco do Santos é um bom elenco. Como todo elenco do mundo, algum ajuste ou outro de necessidade. Mas o que nós mais vamos pregar nesse momento é uma gestão humana. Existem bons jogadores que com certeza da chegada no início do ano foram confirmado uma expectativa enorme em cima deles e que por um motivo ou outro ainda está tentando se adaptar, tentando buscar essa confiança. Então acho que nós precisamos muito resgatar alguns jogadores que aqui estão. Acho que esse é o maior trabalho no momento, que já venho fazendo desde o primeiro dia juntamente com a comissão. E com muita calma fazer os ajustes. Eu queria dizer ao torcedor e a todos aqui que o momento é um momento de muita calma, tranquilidade, para a gente não trocar os pés pelas mãos, né? A gente está no meio de temporada, em que pese tem essa pausa, tem uma janela agora, mas a esmagadora maioria dos atletas que poderiam interessar o Santos já foram utilizados por mais de 7 jogos do Campeonato Brasileiro. As opções, elas são muito restritas a opções que estão fora do país, e aí a gente tem que ter o equilíbrio na questão financeira, da possibilidade do Santos. Então nós não vamos fazer nenhuma loucura, nós precisamos ter a gestão priorizada dentro de um equilíbrio, dentro das possibilidades do Santos Futebol Clube, e pontuar algumas coisas que é o que nós estamos fazendo no momento. A verdade, esse tipo de declaração de um cara que sempre foi arrojado, né? Que veio pro Palmeiras, contratou todo mundo. Que foi pro Cruzeiro, contratou todo mundo. Saiu do Cruzeiro, veio pro Santos porque o família Neymar contratou, certo? Um time que teve o Soteldo e que nunca teve, né?
Você teve um cara que você nunca teve. Fluminense também não, né? Fluminense também não, isso é muito louco, Foi né? contratado e não jogou ainda. Um time que perdeu 18 milhões de dólares porque não mandou um um e-mail pro Barcelona. Sabe? Um time que o segundo maior jogador da história, porque primeiro é o Pelé, segundo é o Neymar, eu vendi o cara por 14 milhões de dólares. E o cara volta depois de 12, 13 anos, ganhando 300 milhões, que daria 100 milhões... vai lá, 10 milhões euro? de dólar. Não, de dólar. De dólar? 60 milhões de dólares. 60 milhões pra de dar dólares. 300, pouco menos. O cara vem ganhando 6 vezes mais daquilo que ele saiu. E quando a gente vê os motivos disso naquele que- podcast, isso, é assustador, Não é né? assustador no Pô. podcast do UOL? Pô, impressionante. É impressionante. E aí, aqueles que babam ovo pro Neymar, tá tudo certo. Aqueles que têm o entendimento que o Neymar vai ser a salvação do Santos, pra mim não vai ser. Pra mim vai ser, e vai ser e está sendo, a pior contratação da história do Santos, se chama Neymar. Pra você agora, Nina Gagliotti, pra terminar, querida. É isso, então foi desta forma a coletiva de apresentação do Alexandre Matos. Ele abordou alguns outros assuntos, mas assim, de mais relevante foi o que a gente separou aqui, também a fala do presidente Marcelo Teixeira. Lembrando que depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Santos volta a jogar. O primeiro jogo depois da pausa é contra o Flamengo no Maracanã. Que dia que vai ser? Dia 13 ou dia 12? Peraí, vou puxar Porque aqui. o Corinthians joga dia 13. O Flamengo que é no- não joga dia 13 porque eles ainda vão estar voltando da Copa do Mundo. Pode ser que e se eles O- estiverem na final. É, Que é dia exatamente. 13. Pode ser que o Flamengo tenha condições de estar na final, Pode o ser. Palmeiras, Pode ser, o exatamente. Botafogo. A princípio, esses jogos estão suspensos. Tá, dos pode ser 4 no dia clubes. 20, talvez. Pode Dia ser no dia 16, 20. tá previsto, Dia 16. né? Pode sofrer Na alguma quinta alteração. ou na sexta, na quarta ou na quinta-feira. Então, o Santos... Vamos lá. Você acha que o Neymar joga contra o Flamengo? Se ele quiser, ele joga. Não, mas Mas daquilo- acho que vai, eu acho que vai. Porque Eu ele vai acho- estar voltando das férias. Eu acho que ele vai ter uma contusão muscular de tanto treino. É porque ele não foi pro Fluminense, porque ele quis treinar, né? Ele tá treinando? Então, isso que eu ia perguntar. Se ele voltar das férias lesionado, vai ser uma proeza e tanto, né? É porque ele jogou muito futebol com o Yamal. Às vezes sente um pouquinho, né? A sente é viril. O pubis, então, você não sabe o quanto. Aí não é no futebol que machuca, né? Aí é o pubis, né?